Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar finalmente da segunda temporada de Kengan Ashura, mais precisamente dos episódios 1 a 6 da segunda temporada. E se vocês gostam do tema, já dê o like aqui no vídeo, lembrando de dar aquela pausa para inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações e vamos embora pro vídeo! Então, o que essa nova temporada traz de novo? Bem, aquilo que estamos vendo é realmente o torneio Kengan em suas múltiplas formas, né? Basicamente de 1 a 2 combates por episódio, mas mais do que isso, nós vimos essa primeira etapa, basicamente muitos personagens que teoricamente eles aparecem como rivais do Oma, do protagonista da história, né? Então vemos tanto os potenciais adversários dele, as suas habilidades, assim como entendemos qual era o real poder do primeiro grande adversário que ele realmente enfrenta, né? Que é justamente o lutador de luta livre, né, de chamado Wrestling Professional, e que não existe adversário melhor para mostrar isso do que justamente com um lutador de sumo, né, devido às semelhanças tanto dos seus físicos, né, quanto da questão de trabalhar com técnicas de agarrão, né, mostrando que realmente o corpo do cara é quase invulnerável devido à técnica que ele usa, né, e que basicamente cada golpe contra o corpo dele machuca o corpo do adversário devido às formas como ele pegou e se desenvolveu. Lembrando que dentro da luta profissional temos a questão de que o treinamento básico é de absorver impacto, justamente porque como o próprio personagem fala, né, a luta deve ser um espetáculo pro pessoal, né, tanto que é chamado wrestling profissional, do qual um dos maiores representantes é justamente o Telecat, né, é justamente na verdade uma luta de exibição, é como se fosse um grande circo, um grande show, não é uma luta, é uma luta coreografada para poder pegar e dar um grande espetáculo pro público, né, não é feito para pegar e machucar as pessoas. E nesse meio processo, onde vemos todos os personagens e suas técnicas de luta, talvez o mais interessante seja quando usamos o próprio Oma, o protagonista, como base. E inclusive um dos meus episódios favoritos desses 6 primeiros é justamente ele fazendo o treino mental dele, lembrando que não é uma coisa espiritual, assim, etc. Não, muitos atletas de verdade, eles usam técnicas de hipnose de gente treinada para poder pegar e aumentar a sua performance. Temos a questão, toda a questão dos sonhos lúcidos, né, que chamam de projeção astral, né, mas que a ideia básica é que você entra num estado de dormência, só que você consegue ficar e até certo grau despertar durante o processo de sono, né, e assim você, durante o seu sonho, você usaria aquilo para pegar e treinar suas habilidades, né, inclusive do Adolf Luxor, o mesmo responsável do Admirável Mundo Novo, temos o livro A Ilha, né, no qual esse tipo de habilidade aparece nos personagens desses textos de ficção científica, o que é bem interessante. Mas voltando ao episódio em si, né, a questão é, ele finalmente mostra as técnicas de luta do grande mestre dele, que é o Nico, que tem um estilo próprio, né? E vemos que justamente as técnicas de endurecer o corpo e de controlar o fluxo de movimento, da agilidade e tudo mais, que são as principais técnicas do Oma, na verdade são versões brutas de coisas muito mais refinadas. E que essas apenas são duas de 4 grandes técnicas do Nico, que inclusive também tem a questão do sistema que eles chamam de sistema de empréstimos, que aparentemente não pode ser feito quantas vezes quiser, mas existe algum tipo de custo relacionado a isso. Aí não temos exatamente o sistema de empréstimo, né? Mas finalmente conhecemos mais como é parte do sistema de treinamento dele, toda a questão de simulacros mentais dos seus adversários, e mais do que isso, finalmente entendemos melhor como funciona. E quando a gente pensa nisso peraí, se o assassino do Nico matou o Nico, com o Nico conhecendo essas 4 habilidades em nível muito mais refinado, empréstimo, então podemos pensar em alguém que seja mais do que isso, o quádruplo de poder do Oma. Então como será que ele vai conseguir pegar e lutar contra esse adversário? E temos inclusive a surpresa nesse processo quando vemos que o adversário dele, o grande assassino, simplesmente ele conhece uma arte marcial que teoricamente é considerada simples, boba, básica, que só tem inclusive 2 movimentos, né? Só que o cara é um assassino com uma velocidade, resistência e força absurdos. Então, qual é a razão
disso e o que seria o tal estado Ashura no qual ele entra. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a chamada ciência secreta do King Ashura, falando de todas as modificações corporais, né, que ocorrem durante o processo de fúria, de estresse, né, e de como cada lutador, teoricamente, ele se especializou numa parte dessa modificação, tanto para detectar no adversário para ver os seus movimentos, quanto para turbinar isso no próprio corpo para ficar mais poderoso, né. Então, o que será esse estado de Kengan, essa forma meio que Super Saiyajin dele? Isso me faz recordar, inclusive, uma coisa que parece mais adiante que eu gostei bastante, quando eles comentam de que, na verdade, mais do que técnica, é importante você ter um corpo preparado para executar essas técnicas. Então, muitos personagens, extremamente poderosos, não apenas porque eles conhecem um movimento específico, mas porque eles remodelaram através de um treinamento duro, num ambiente muito preciso, ossos e músculo para criar técnicas devastadoras, transformando partes do corpo em super armas. Alguns, inclusive, literalmente, a ponto de fazer modificações cirúrgicas para isso, mas outros que, inclusive, têm mutações que pegam e permitem, façam com que o corpo tenha certas habilidades muito além do normal e mesmo formas diferentes do normal, permitindo, fazendo com que eles sejam invulneráveis a determinados golpes, ao mesmo tempo que eles possam realizar golpes que seriam impossíveis de outra forma, já que a gente não teria ao grau de maleabilidade, elasticidade em certos pontos do corpo, por inclusive usar aquelas pontas como arma, como a própria coluna espinhal como uma espécie de arma, o que é brutal, né? Então, isso vai se lembrar. Será que o adversário do Oma ele tem algum tipo de mutação ou alguma modificação corporal que deixa ele tão poderoso? Ou mesmo o Oma, será que teve isso? Ou será que o Nico tinha isso? Tinha uma parte do treinamento que envolveria justamente essa modificação do corpo, músculos e ossos através do treinamento Ado e que faltou dentro do nosso personagem? Isso levanta essa série de questionamentos e mesmo quais modificações corporais o próprio personagem já tem devido ao treinamento dele. No momento eu estou gostando muito dos personagens, tanto que eu simplesmente adorei o médico porque ele foi meio que o limite entre da ficção científica dentro da história, né? Mostrando que realmente está tentando colocar uma coisa com uma base muito mais próxima da ciência real do que fazer uma coisa mais mística e fantasiosa, né? E mesmo toda a parte que seria mais psíquica, é um psíquico muito mais voltado para a questão mais neurológica do que outra coisa, né? Lembrando que estamos numa história de aventura e ação, né? Então as coisas são extrapoladas para dar um grau maior de emoção, né? Mas existe um pouquinho de ciência, algumas gotinhas lá no meio, e que é interessante a gente refletir, né? Assim como refletir sobre cada uma das artes marciais. Inclusive eu agradeço muito o público aqui que foi lembrando como cada uma dos personagens, alguns são baseados na família Gracie, outros são baseados inclusive em técnicas de karatê, e cada um disso vai pegando e deixando cada vez mais rico as discussões em torno de Kengan Ashura. E você, além do protagonista, quais os outros personagens vocês gostaram até o momento? E quem de você já assistiu a primeira temporada, essa primeira metade, quem já assistiu a segunda? E quando assistiu a segunda metade, claro que eu vou pegar e discutir com vocês aqui no vídeo também. Então, amigos, se gostaram, compartilhem, comentem aqui embaixo e até mais, galera.